e nós sabemos apenas que erro material aqui pode ser de simples operações aritméticas, somou 2, 2 deu 6, enfim, questões que não dependam de decisão, a não ser constatável mediante uma simples verificação de pronto. A CLT tem uma função própria dos embargos, que a doutrina aponta que o CPC deveria ter encampado. E daí, então, estar dizendo a doutrina que poderia se incluir lá no erro material, que é o erro manifesto na observação de pressupostos extrínsecos do recurso. Uma data que era feriado, que não se observou em controvérsia nos autos, a contagem do prazo, então, que é uma função típica dos embargos do processo do trabalho, que a doutrina lamenta e diz que perdeu-se um bom momento do CPC de incorporá-la, e se diz, por exemplo, Fred aponta nesse sentido, que estaria ali, talvez, no erro material da decisão em si. O fato é que nós continuamos com essa hipótese de, quando houver erro manifesto na observância dos pressupostos recursais extrínsecos, pode sim haver oposição de embargos declaratórios. A obscuridade não é prevista na CLT, mas pela aplicação supletiva do Código passa a existir também a possibilidade de embargo da decisão que não é muito clara quanto à sua redação. É mais um exemplo de aplicação supletiva e não subsidiária, porque o Código prevê os casos de embargos, mas não há incompatibilidade entre aqueles que a CLT disciplina e aqueles que o Código prevê. Então, se pode perfeitamente concluir, afirmando, portanto, que se agrega às opções da CLT também esta opção de embargos por obscuridade, que é prevista especialmente no CPC. Vimos também, quando o ministro Luiz deu a aula, a importância da fundamentação exauriente. Agora, também é objeto de embargos. Quando, por exemplo, disser ao julgador que, por conta do princípio da razoabilidade, fixa em R$1 milhão, ou em 100 mil, ou em 10 mil a multa, ou a indenização, aliás, e não disser porque é razoável e porque é proporcional, cabe embargos declaratórios. Se houvesse dúvida antes, agora, não remanesce mais nenhuma, porque o Código diz, quando não se observar a fundamentação exauriente prevista nesse dispositivo do Código, que procura dizer o que não é uma decisão fundamentada. Só para fecharmos o pensamento, o que nós podemos deduzir? Que os embargos declaratórios ganharam um status muito importante no nosso novo sistema jurídico. E lembrando que na sua normativa 40, eles passaram a ser o remédio apto que a parte provoque o tribunal, pelo seu presidente, a emitir juízo específico quando houver defeito no despacho, na decisão de admissibilidade recursal. Então, eles tiveram ampliado o seu status, não só pelo próprio Código, em relação às situações em que ele é cabível, objetivando a omissão, precedente, fundamentação não exauriente na decisão caracterizada, e também, claro, para impugnar a decisão que não emite claramente um juiz da admissibilidade do recurso, provocando, se não o fizer, a parte, a ocorrência da preclusão, como está na IN 40 do TST. Em relação ao prazo de julgamento, a lei já o diz, né, que o CPC já o diz, que é na primeira sessão subsequente e será incluído em pauta, caso não julgado. Se observarmos a CLT, ela já previa a sessão subsequente. A novidade agora é a inclusão em pauta, caso não seja julgado na sessão subsequente. E aí tem a seguinte dúvida. Bom, subsequente é o quê? Né? Claro, é aquele, não é a data da oposição dos embargos, porque o relator há toda uma tramitação prévia até chegar às mãos do relator. Então, é razoável que me permitam concluir que, conclusa o relator, terá ele, então, que julgar os embargos, e se não o fizer, e só o ministro Valmir, me parece que no tribunal faz isso, né? E aí elogiando, não criticando ao contrário, né? O ideal seria que todos nós fizéssemos isso, mas, enfim, os que não fazem, os outros 26 que não fazem isso, terão que, certamente, pautar o processo, porque é a realidade ocorrida nos gabinetes, já que dificilmente serão julgados na sessão subsequente, naquele em que foi concluso ao relator o processo.
Não é porque você julga pouco, a excelência é cioso no julgamento rápido dos processos de embargos, nos recursos de embargos. Mas, enfim, o fato aqui, o que vai acontecer na prática, serão sempre pautados. Que, na verdade, não quer dizer nada, a não ser a secretaria da turma, ou da SDI, enfim, ter um trabalho a mais de incluir o processo em pauta, que é uma atividade, que é uma rotina de sistema, que é incluir em pauta, ele vai, e obviamente, gerar publicação no Diário Oficial da União. Também uma novidade, que foi a ampliação dos legitimados no Código, que se nós observarmos porque o amicus curiae passou a condição de terceiro, não há nenhuma novidade, que os terceiros podem, evidentemente, opor embargos quando figurarem na lide. Já mencionamos que o próprio Código prevê que caberá, então, a possibilidade de o amicus curiae opor embargos declaratórios nas situações que nós já verificamos que a lei admite, né? Quem julga, evidentemente, o órgão que prolatou a decisão. E, só para deixar muito claro, se a decisão é unipessoal, jamais irão para o colegiado, ou aliás, irá o julgamento dos embargos. Se a decisão do relator, quem julga os embargos é o relator. Se é do presidente de turma, ao proferir disparte de admissibilidade recursal, caberá a ele julgar embargos da decisão unipessoal, como diz o Código, proferida em tribunal. Observe que não vinculou a um órgão. Disse, se a decisão é proferida na instância de segundo grau, ou de terceiro grau, ou do Supremo, cabe a possibilidade de oposição de embargos. Então, a mesma premissa que é estabelecida hoje para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na admissibilidade de recurso de revista, caberá também ao presidente da turma em relação à admissibilidade dos embargos. E recursos da corregedoria para o órgão especial, etc. Se houver obscuridade, contradições, enfim, nos casos que a lei prevê, caberá embargos declaratórios. Eu mencionei aqui turma, mas se aplica a órgão especial. Enfim, quem fizer admissibilidade ou proferir decisão de cunho judicial ou administrativo, cabe embargos. Então, até mesmo é bom ressaltar que a doutrina deixa clara essa observação. Essas normas do Código também se aplicam a processos administrativos. Então, se houver decisão administrativa que seja omissa, obscura, etc., em relação a elas também caberá a possibilidade de oposição de embargos, né? Efeito modificativo, aqui não houve mudança significativa, porque já incorporávamos, ou já incorporáramos a nossa lei, né, a Lei 13.015, que é intimação da parte contrária, quando houver o requerimento para definição de efeitos modificativos. O Código também sanou dúvidas que existiam na jurisprudência, e muito na linha do TST já está dessa forma, digamos assim, decidindo, que é os recursos já admitidos em relação aos quais tiver havido modificação, é claro, terá parte o direito de alterar as suas razões, né? O recurso, a parte contrária já interpôs o recurso, vamos imaginar, recurso de revista para o TST, no despacho de admissibilidade houve alteração da decisão, ela terá que ter prazo de 8 dias para, se for o caso, agregar razões ao recurso já interposto, seja complementando o que já mencionou, seja aditando razões novas ao seu recurso. Vamos imaginar que é um caso muito comum, que o tribunal diga, dou provimento apenas para prestar esclarecimentos, e tem lá 10 laudos de esclarecimentos, muitas vezes, na essência, alterando em muito a decisão anterior, em relação à qual a parte já havia interposto o recurso. A meu sentir, embora no mérito, no dispositivo, não tenha havido alteração, não podemos esquecer que a fundamentação da decisão agora passa a ter uma função relevantíssima no sistema de precedentes, que ela é que vai formar as razões em relação às quais o tribunal definiu o seu precedente. Então, eu chamo a atenção para esse detalhe. Embora não possa haver mudança no dispositivo, se a fundamentação é alterada, a parte tem direito, sim, de complementar as razões do recurso já interposto. Isso é importante porque, muitas vezes, podemos ver, não, dou provimento apenas para agregar esclarecimentos. Se agregou esclarecimentos, modificou o suporte fático ou o suporte jurídico no qual a decisão havia se assentado. E pode ser que esse suporte novo seja suficiente para alterar
toda a base normativa anteriormente definida, razão pela qual terá a parte, sim, o direito de complementar, aditando as suas razões do recurso já interposto. Se forem, obviamente, rejeitados os embargos declaratórios, não alterando a decisão anteriormente proferida, o recurso já interposto seguirá o seu curso normal e não sofrerá nenhum impacto, consequentemente, da decisão proferida, conforme previsto no dispositivo mencionado. Em relação ao processo do trabalho, não há nenhuma dúvida, os embargos produzem efeito interruptivo, reabrem, portanto, o prazo para novo recurso. Mas é importante destacar o porquê o Código diz que, opostos os embargos, não há alteração dos efeitos que a decisão produz, embora interrompam o prazo do recurso. O que quer dizer isso na prática? Ou seja, não interrompe o prazo recursal, mas, ao mesmo tempo, não impede que a decisão produza efeitos. Que o comando oriundo da decisão já pode, sim, ser implementado de imediato, ainda que a parte oponha embargos. Isso é importante. Apesar de reabrir integralmente o prazo para que a parte possa interpor o novo recurso, não impede que um comando mandamental, que a obrigação de fazer, que um comando coercitivo, seja de logo o juiz por ele implementado, ou uma parte beneficiada requeira que o juiz faça implementar. Exemplo, muito comum, plano de saúde. O juiz determinou, por exemplo, que a reclamada faça que o empregado reingresse no plano de saúde, ele opõe embargos e alega, não, a decisão, poderia alegar que a decisão não produziria efeitos porque ele opôs embargo. O Código deixa claro, a oposição dos embargos, embora reabra por completo a possibilidade de que a parte tenha novo prazo por inteiro para impugnar a decisão, não impede que os efeitos que a decisão anterior foram proferidos, de logo sejam implementados. Isso é muito importante na tutela de urgência, na tutela da evidência, nos casos que há obrigação de fazer, na tutela efetiva. E lembrando, como falou o ministro Augusto César aqui, que o Código tem uma novidade importantíssima, que são medidas coercitivas, persuasivas e subrogatórias na obrigação de pagar, que é algo inteiramente novo no Código, que eu falei rapidamente daqui a pouquinho, quando chegar, se chegar a tempo, na execução. E agora, é interessante também ressaltar que o Código não previu as exceções que a CLT prevê, que acho inteiramente aplicáveis e oportunas e não sofrer nenhuma alteração no Código, que é, por exemplo, os embargos serem intempestivos. E aí ficou a dúvida em relação, claro, prever a possibilidade de mandato irregular. A CLT diz que, nesse caso, não havia interrupção. Claro que nós verificamos aqui que o Código abriu oportunidade para regularização de mandato em fase recursal em Tribunal Superior. Esta hipótese está derrogada pelo novo Código. Isto é, não é possível mais deixar de conhecer embargos declaratórios, esses opostos tempestivamente, mas quando houver irregularidade de representação. Vai ficar aqui a lacuna, que a jurisprudência terá que se manifestar, que é a seguinte: recurso de embargo sem assinatura é defeito corrigível ou é ato inexistente? Eu tenho uma posição muito clara que é ato inexistente, mas não é uma posição de consenso. A doutrina diz que quando a parte manifesta o desejo de recorrer, interpondo o recurso no prazo, deveria ser tida como irregularidade sanável o recurso sem assinatura. Não vou mencionar aquela situação em que a petição está assinada ou as razões assinadas, porque o tribunal já reconheceu que em um ou outro caso é possível se aproveitar o recurso. Estou dizendo, nas duas petições sem assinatura. Para a parte da doutrina, se o recurso está tempestivamente interposto, a parte demonstrou interesse em recorrer, é irregularidade sanável e, portanto, não é ato inexistente. Todavia, há quem pense de modo contrário, dizendo recurso sem assinatura é recurso inexistente, não se convalida o que não existe. Se convalida o que existe e é defeituoso, como o Código prevê. Mas esse ponto vai ficar para a jurisprudência, porque a CLT prevê, como hipótese, o CPC não trata, e aí deixou para a jurisprudência resolver este importantíssimo questionamento sobre a validade ou não do efeito interruptivo, conforme esteja a petição
assinado por advogado. Só lembrando aqui de passagem rapidamente, que o que prevalece no mundo eletrônico é a assinatura digital. Ministros Kátia e Augusto, boa tarde, tudo bem? Sempre, sexta turma chegando, bem representada sempre, né? Então, vejam bem, só para lembrar, não importa a petição, a assinatura cursiva, o que importa é a assinatura eletrônica, isso está na MP 2200/2001 e na Lei 11.419/2006, que é aquela lei que regulamenta o processo eletrônico, isto é, a procuração é de A, quem assinou foi B, salvo essa hipótese agora, o recurso terá problema de conhecimento, caso ela não venha juntar procuração no prazo respectivo, né? Uma novidade também muito grande nos embargos é a possibilidade de serem opostos para efeito de garantir pré-questionamento ficto, lembrando que voto vencido agora já foi elevado a essa condição, a esse status de revelador da tese, embora não prevalecente no julgamento respectivo. Apesar de tudo isso que eu disse, o relator pode, de acordo com o Código, conceder efeito suspensivo aos embargos. E traz duas situações muito claras. Quando houver, a seu juízo, probabilidade de provimento, e evidentemente que ele tem que se basear no que o tribunal pensa sobre o caso. Se o relator tem uma posição, mas o órgão colegiado, o tribunal tem outra, ele não pode decidir de acordo com a sua posição, mas sim se valendo do que a corte decidiu sobre aquele tema. E aí, havendo essa probabilidade, ele poderá conceder efeito suspensivo. Só lembrando, como eu disse antes, que a regra geral é não impedir a produção de efeitos. Mas o Código, atento às situações muito próprias que ele define, concebeu esta possibilidade e disse: quando houver probabilidade de provimento, ou é alternativa à opção, houver fundamentos relevantes, agregado a estes fundamentos, a probabilidade de risco de grave dano, ou, observem, ou de reparação difícil. Geralmente, as duas coisas estão muito próximas, né? Porque é grave, o dano é grande, e a reparação, geralmente, no nosso caso, é sempre difícil. Mas é sempre uma situação excepcional. Não é relator, doravante agora, sempre que houver embargos, atribui efeito suspensivo. Esta é da decisão. Esta é uma exceção. E o Código disse claramente: poderá o relator, nestas condições, conceder efeitos suspensivos aos embargos. Portanto, o comando aqui não produziria efeito imediato, como nós vimos que é a regra do Código. Aqui, ministro Valmir gosta muito dessa regra. O Código vem bastante assim, incisivo na penalidade. Ele reafirma a possibilidade de aplicação de pena pecuniária sobre os embargos, vejam bem, manifestamente protelatórios. Se houver dúvida, a multa não é cabível. A lei é clara. São os embargos evidentemente protelatórios, que não tem chance nenhuma de provimento, que a jurisprudência é toda contrária àquele caso que está embargando, aí poderá o relator aplicar a multa. E para evitar uma dúvida que existia, para mim surreal, mas existente, de valor da causa e da condenação, o Código disse: a multa é sempre sobre o valor atualizado da causa. Digo eu, valor final da condenação. Então, vai aplicando lá atrás penalidade, no dia que quantificar a decisão, que definir quanto é que a parte vai receber, calculou tudo, aí agrega-se a multa sobre o valor atualizado da causa. E para não deixar nenhuma dúvida quanto a esse caráter sancionatório, nessa hipótese de embargos manifestamente protelatórios, se houver reiteração, aí a multa passa para 10% cumulativa em relação à primeira. Ou seja, já a aplicação de penalidade, a parte opôs novos embargos, novamente, reiteradamente, protelatórios de forma manifesta, a multa é ampliada para 10%, e aí condicionou-se, como já havia no Código anterior, o depósito para conhecimento de qualquer recurso. Portanto, introduziu um pressuposto genérico recursal, que é recolhimento da multa, se houver a aplicação, neste caso, de embargos protelatórios recorrentes, a multa aqui,
da sua reiteração. Está no código. Sim, para mim, eu disse aqui muito claro, né? Para mim, valor atualizado da causa é valor final da condenação. Não tem outra. Porque o que é valor da causa? Diz a lei. Ele é, se a sentença é líquida, óbvio, está na sentença. Se não é líquida, ele é arbitrado para efeito de custo e depósito recursal. Então, para mim, é arbitramento, antecipação do valor para garantir depósito recursal, que não há limitação. Quando chegar no finalzinho da condenação, é que vai se calcular. Mas aí, de uma posição minha, só registrando para o Mr. Carlson, que não é uma posição do colegiado, até porque é da 7ª turma, já decidimos assim em alguns casos lá. Ministro Brito, claro, sempre. No caso da reiteração, é que encontro um complicador. Porque se esses 10% sobre o valor atualizado da causa, tal como é o de 2%, como pode ser o pressuposto para recurso se a causa não está líquida? Perfeito. O valor se o valor por hora é arbitrado, ele é recolhido pelo valor, a parte vai atualizar o valor até a oposição dos embargos, vai recolher o valor para efeito de conhecimento do recurso, mas lá no final, o exequente, quando se quantificar a causa, aí ele vai pedir a atualização da multa. Mas para efeito recursal, ele vai ter que atualizar que o valor que até agora é o provisório, para que se chegue ao valor atualizado, aquele até então arbitrado, recolherá a multa, daí em diante prosseguirá o processo. Por isso que eu imaginei que o valor atualizado da causa não era o valor da liquidação. Sim, sim. Por isso eu pensei assim. Porque, na verdade, a regra geral, assim, se nós formos usar o sistema, é sentença líquida. Então, o que o código diz, quando que a parte pode fazer pedido genérico? Quando a obrigação não for líquida, lembra? Quando for genérico, mas a rigor, se formos olhar o código, é pedido quantificado e sentença líquida. No CPC, a exceção é a liquidação, tanto que a liquidação por cálculos não é mais etapa liquidatória, é etapa da execução. Deixou de ser liquidação de sentença. Só agora por procedimento comum, que é a antiga liquidação por cálculos, e por arbitramento. Não tem mais liquidação por cálculos no Código de Processo Civil novo. Ele tirou, porque o pressuposto é sentença líquida. Ora, se a sentença é líquida, ela vai sendo, até então, quantificada. Quando é que o Código prevê que não possa ser líquida? Quando o pedido é genérico. Naqueles casos de locação, que multiplica por 10, por 12, o valor do contrato, ou quando há danos morais, que aí o juiz vai arbitrar. Mas sempre haverá um valor referencial. Mas, a meu sentir, se esse valor é provisoriamente fixado, que observe, nós temos uma realidade aqui que não é processo civil, que são pedidos ilíquidos em duplicidade, em decuplicidade, se é que existe. Porque a rigor, processo civil, é um pedido e uma causa. E líquido. Né? Despejo, indenização por contrato, é sempre um pedido, uma causa, um pedido, um valor líquido. A exceção lá é sentença ilíquida. Por isso que no Código é valor da condenação atualizado, porque sempre a sentença é ilíquida. Se chegar, haverá sempre um valor arbitrado pelo juiz para determinar o valor. Na nossa realidade é certo. Nós não temos essa prática em alguns tribunais, pelo menos. Não é o caso da Igreja da 20ª Região, que há muitos anos o juiz lá já faz sentença líquida como regra. Então, aí não haverá problema nenhum. Mas se houver uma distinção ou uma ausência de valor da causa versus a condenação, arbitrar-se-á o valor para efeito de recurso, recolher-se-á a multa, mas no final, quando a gente quantificar, porque a multa tem proveito dele, aí vai ser valor final da condenação. Para efeito recursal, não, mas para efeito dele, sim. E aí o Código veio e trouxe uma mudança que é radicalmente contra a litigância abusiva. E me faz lembrar um caso do ministro Zé Roberto na SDI, em que a parte opôs 9 embargos declaratórios. 9 embargos. E aqui o Código diz, olhe, se os embargos forem protelatórios, observe que tem uma distinção aqui importante. Para efeito de multa, exige-se que sejam manifestamente protelatórios. Mas, para efeito de limite, não se exige este rigor na apreciação do caráter protelatório dos embargos. O que eu quero dizer com isto? O legislador foi mais rigoroso em relação ao julgador
quando vai impor multa, ao dizer que só será ela cabível se for evidentemente esse caráter protelatório dos embargos. Mas, para a limitação, não disse isso. Disse, se os dois anteriores forem protelatórios, os terceiros embargos não serão mais conhecidos. Isso é mudança substancial, porque terá parte, ou deverá ter, pelo menos, um cuidado muito grande. Que se ela, por alguma razão, não arrazoar bem, não provocar bem nos seus embargos, e os primeiros já forem protelatórios, mesmo que não sejam objeto de multa, ela tem que pensar muito em opor os segundos, porque se opuser os segundos embargos e também forem protelatórios, haverá a possibilidade, assim, de um limite temporal que prejudicará, evidentemente, a possibilidade de oposição de novos embargos. Isso é uma mudança que vai exigir da parte de cuidado realmente muito maior em fazer uso desses embargos. Também uma novidade do Código, a conversão dos embargos em agravo interno, quando, evidentemente, for o caso. E isso superou uma discussão que havia na jurisprudência do STJ em relação ao aproveitamento dos embargos, levando em consideração, certamente, os princípios que informam o novo Código, relativos à primazia da decisão de mérito e sempre aproveitamento do ato processual. Em sendo os embargos convertidos em agravo, terá a parte 5 dias para complementar a sua petição, evidentemente, adequando o que houvera dito com relação à omissão, com relação à obscuridade, agora para o caso específico de decisão, de revisão de decisão proferida com base no artigo 1021 do Código de Processo Civil, que é o que cuida do agravo interno. Chegamos, então, vimos remessa, embargos, chegamos, então, ao agravo interno. Estou tentando controlar o tempo, isso termina em 3h30, para darmos tempo de ainda falar, dar tempo para as perguntas. O agravo interno sofreu uma mudança muito grande também no novo Código. Ele ganhou um status, ele foi elevado a um patamar de um recurso importantíssimo no sistema de precedentes judiciais, que vai ser o recurso final da decisão, em relação à qual o Tribunal Regional aplica precedente do TST. E, doravante, só caberão duas manifestações. Reclamação em 8 dias, se não transitar em julgado a decisão originária, e ação rescisória para a SDI 2, se for o caso aqui no TST. Ou seja, é um recurso que ganhou ele foi agregado de um valor jurídico, legislativo e legal, melhor dizendo, muito grandes, valores muito grandes, porque ele passa a ser um recurso que vai definir se o regional aplicou bem ou não a decisão do TST firmada no sistema de precedentes judiciais. O Código chama a atenção que o artigo foi alterado, tá? O artigo 1030, o artigo 1035 e 1036 do Código de Processo Civil foram alterados pela Lei 3.1256. O que o Código diz? Regra geral, quando cabe agravo interno, decisão unipessoal de relator, ponto. Ou seja, é a regra geral que determina a possibilidade de cabimento de embargo de agravo interno, que foi reproduzida essa norma na nossa IN 39, no artigo 6º. Quanto aí, não há nenhuma dúvida, nenhuma novidade, né? Mas aí vamos verificando as situações que o Código foi ampliando os casos em que cabe agravo. Quando houver decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, quando o Supremo afirmou que não tem repercussão geral, ou seja, a parte que é trazer o recurso para o Supremo, e o Supremo já disse, olha, esse tema não tem repercussão geral. Ou seja, já houve, portanto, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que aquele tema não envolve questão constitucional, portanto, não adianta vir para cá, que não é a porta que você deve bater. Vai bater na porta do TST ou, se for o caso, do STJ. Isto é, o Supremo negou ao tema repercussão geral. Caberá agravo interno, não virá para o relator, não virá para o TST.